Inscreva-se, curta e compartilhe. No caso do Daniel Silveira, ele seja o executor da pena. Então o ministro Alexandre de Moraes é o verdadeiro tudão. Ele faz tudo, ele joga em todas as áreas e ninguém fala nada. Ou seja, eu mando esse recado aqui especificamente, mais uma vez. Ministro Alexandre de Moraes, chega! O senhor não irá ganhar essa batalha, sabe por quê? Toda a tirania. Nós tivemos Império Romano subindo, mas foram derrotados. Nós tivemos Império Otomano levantando, mas foram derrotados. Nós temos agora uma Alexandria que será derrotada, eu não tenho certeza. Obrigado a todos. Por decisão da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, né, que revogou a prisão preventiva que havia sido decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. E eu sinto dizer para essas pessoas que fazem essa defesa que nem o ministro Alexandre de Moraes é herói de coisa nenhuma, nem essas pessoas são vilões. Essas pessoas são injustiçadas, né? E eu digo sem medo de errar, que o que ele tem feito é tirânico. E lutaremos até o fim contra a tirania nesse país. Saúdo Coronel Meira em nome de todos os deputados presentes. Meu nome é Mariana Eustáquio e tenho 16 anos. Sou filha do jornalista Oswaldo Eustáquio, o primeiro preso político brasileiro desde a redemocratização. Estou aqui representando todos os filhos e filhas dos mais de 2.000 presos políticos brasileiros. Quero dividir com vocês a dor de nós, filhos, ao vermos nossos pais pagando por crimes que não cometeram ou sequer existem. No dia 17 de novembro de 2020, fui acordada às 6 horas da manhã, com meu quarto sendo invadido por 3 agentes da Polícia Federal. Na época, eu tinha 13 anos. Tive vontade de chorar, mas tentei ser forte. Eles reviraram todas as gavetas do meu quarto, reviraram minhas roupas e levaram o tablet do meu irmão caçula, o Oswaldinho, na época com 6 anos. Meu cachorrinho Floquinho, que usava uma cadeira de rodas para pets, avançou de forma valente contra os policiais, e eu tive que acalmá-lo. Tive minha infância invadida pela primeira vez. Foi onde tive a melhor definição sobre o conceito do que é paz. É autoridade sobre o caos. No dia 18 de dezembro de 2020, eu estava no mercado com a minha mãe, por volta das 11 horas da manhã. Era o dia do seu aniversário, e meu pai estava em casa com os meus irmãos organizando uma festa surpresa, enchendo bexigas, embrulhando presentes. Estávamos muito felizes. De repente, toco o telefone e era o Dr. Ricardo Vasconcelos, advogado da nossa família, informando que a PF estava em casa para levar meu pai. Fiquei em estado de choque. A nossa festa foi transformada em pranto. Naquele dia, foi a última vez que vi meu pai andando, pois ele foi levado para o complexo penal da Papuda, andando e voltou para casa sobre uma cadeira de rodas. Dói muito tudo isso. O Estado brasileiro separou a minha família forçosamente. De repente, eu cresço e não sou mais aquela garotinha que teve seu quarto invadido. Hoje, sou uma jovem que carrega todo esse legado no sangue que corre nessas veias. Meu pai, o jornalista Oswaldo Eustáquio, me prometeu que junto com o Coronel Meira, com o presidente Bolsonaro, com Magno Malta e tantos homens valentes iriam transformar a história da nossa nação e nos devolver a liberdade. Para concluir, quero citar uma frase do meu pai. A pedra angular vai se chocar com o sistema e mesmo que pareça impossível aos nossos olhos. Eu e minha família vamos orar a Deus até acontecer. E a nossa geração vai devolver a liberdade e a justiça para o Brasil. Para concluir, o ministro Alexandre de Moraes proferiu uma decisão no inquérito 4879 afastando os meus direitos individuais e bloqueando todas as minhas contas bancárias. Eu quero agradecer a cada brasileiro que não soltou a corda e tem generosamente contribuído com minha família nesse momento de dificuldade. Eu prometo a cada um de vocês que os meus pés vão pisar onde os pés do meu pai não podem chegar. Hoje, ele não pode estar aqui, mas eu posso. Chegará o tempo em que o sol da justiça voltará a brilhar sobre o Brasil. Muito obrigada. Boa tarde a todos.
gostaria de cumprimentar o Coronel Meira e já agradecer a oportunidade. Em nome dele, cumprimento os demais deputados. Em nome do meu conterrâneo, o senador Eduardo Girão, cumprimento os demais senadores. E em nome do nosso aniversariante do dia, desembargador Sebastião Coelho, os demais colegas advogados que hoje estão aqui nessa casa. E em nome da Gabriela Ritter, os familiares dos presos do dia 8, que estão aqui também presentes. Eu nunca escrevo um discurso, mas achei necessário dessa vez escrever para não esquecer nenhum ponto. E eu irei começar a minha fala trazendo um ponto que poucas pessoas sabem, que essa temática me toca pessoalmente. Mesmo eu não sendo parente de nenhum preso político da atualidade, e eu digo da atualidade porque eu tive o meu bisavô assassinado em 1924 em Sobral por tiranos, e tive um tio-avô que também teve que ser anistiado por conta que lutou também contra a tirania. Eu sou a 4ª geração que luta contra os tiranos. Então não poderia estar no lugar mais correto do que o lugar que estou hoje. Acho que não poderia também ter a melhor profissão do que a profissão que eu tenho hoje. E eu acho que Deus me colocou aqui. E é por conta disso que eu vou lutar por essas pessoas, não por benesses pessoais, mas também por benesses pessoais. Porque a partir do momento que essas pessoas perderam a liberdade delas, eu perdi a minha também, um pouco. E cada um de nós que está aqui também perdeu um pouco a sua liberdade. Eu tenho muita honra em poder dizer que eu estou aqui pela família Shalom, pela família Fares, pela família Brasil, pela família Oliveira, pela família Pego, pela família Ritter, família Nassau e tantas outras famílias. Mas acima de qualquer coisa, eu não tô aqui para pedir privilégio para ninguém. Eu tô aqui para pedir que a legislação seja cumprida, que é algo que eu faço desde o dia 9 de janeiro, que foi um dia após as primeiras prisões do dia 8. O que a gente tem visto nos julgamentos dessas pessoas tem áreas de direito penal do inimigo. Essa tese do direito penal do inimigo, que foi construída pelo Jacobs, ela trazia que a sociedade ela era dividida em heróis e vilões. E hoje a gente vê isso se repetindo com alguma pequena parcela da esquerda, trazendo o ministro Alexandre de Moraes como herói da democracia. E essas pessoas que estão presas lá como vilões da democracia. E eu sinto dizer para essas pessoas que fazem essa defesa que nem o ministro Alexandre de Moraes é herói de coisa nenhuma, nem essas pessoas são vilões. Essas pessoas são injustiçadas, né? E eu digo sem medo de errar, que o que ele tem feito é tirânico. E lutaremos até o fim contra a tirania nesse país. Pessoas presas sem direito à defesa. Quando a gente não tem direito à defesa, a gente não pode se considerar mais um país democrático. Basta olhar nos livros e ver e revisitar a nossa história para saber que a primeira coisa que cai quando cai a democracia é o direito à defesa. Como a Gabriela bem falou, pessoas presas por homônimo, como é o caso do pastor Shalom, que a família dele está aqui. Ele não cometeu crime algum durante a vida dele toda, e mesmo assim o ministro colocou que ele continuaria preso por conta que ele tem um nome igual de um criminoso, que inclusive esse criminoso já faleceu. O filho do pastor Shalom tá aí. Além dele ter comorbidades graves, da juíza da Vara de Execuções Penais do DF ter pedido para ele passar por especialistas e até agora nada, já faz mais de um ano. Ele tem 3 pareceres favoráveis à soltura e nada do ministro soltar ele, negando todos. Como bem falou o colega advogado, o ministro decide da forma que ele quer. Menores que foram presos... 2 menores que foram presos, um que hoje não é mais menor, que inclusive está aqui, e que estavam passando por verdadeiras sessões de tortura psicológica. Eu ouvi um relato hoje aqui do menor que ele teve que assistir até o filme da Marielle Franco, e eu não entendo o que é que isso significa como reeducação. Não conheço esse tipo de reeducação. Pessoas que estão passando de um inquérito para outro com base em fotos, sem nenhuma outra
argumentação legal, argumentação jurídica, no mais absurdo. Pessoas, inclusive, que já assinaram acordos com a Procuradoria e estão sendo colocadas de um inquérito para outro, tendo as suas penas agravadas. O tempo que essas pessoas estão perdendo com medidas injustas, a maioria deles de tornozeleira eletrônica, outros que estão presos, como o caso do Matheus, que o filho dele vai completar 1 ano e ele não pôde ver nem o filho nascer, nem o filho dar a primeira palavra, nem o filho engatear. Quem vai devolver esse tempo para essas pessoas? Quem vai devolver o primeiro passo do filho dele para ele assistir? Ele está destruindo o psicológico das nossas crianças, das crianças que tiveram pais e mães presos. O deputado Nicolas esteve na casa de uma senhora que está cumprindo medida cautelar e o filho dela chora pedindo que não leve a mãe dele, mais uma vez. Ele está destruindo, está crescendo a crise de ansiedade das esposas que ficam pensando no dia de amanhã, se meu marido vai ser preso, como é que eu vou fazer para sustentar a minha família? A vida do Clezão e dos outros que morreram também, quem vai devolver o pai daquelas meninas? Quem vai devolver o esposo da Jane? Esse tempo, esse crescimento, isso tudo fora da legalidade, é uma destruição que ninguém e nem dinheiro nenhum é capaz de devolver. Há pouco tempo, a gente viu a ascensão da Lava Jato, né? E aí, com ela, as decisões do Supremo balizaram muitas coisas no mundo jurídico. E uma dessas coisas, que está sendo destruída agora, é a questão da nulidade pela incompetência do STF. Essa nulidade, o ministro Barroso, inclusive, em um dos seus votos, disse que quando a gente puder desmembrar um processo para deixar lá no STF apenas aquelas pessoas que são detentoras de foro, de prerrogativa de função, deveria ser feito. Porque aquela casa ela não é para se tornar uma vara de comarca pequena. Ele é para julgar coisas que realmente merecem ser julgadas ali. E mesmo esse ministro Barroso, que hoje é presidente, se contradiz. Porque no momento de julgar essas pessoas do 8 de janeiro, ele não vota pela nulidade, diferente do André Mendonça e do Nunes Marques, que sempre colocam a questão da incompetência do STF. Mas trazendo contradição, vamos falar da contradição do próprio ministro Alexandre de Moraes nos acórdons das pessoas que estão sendo julgadas pelo 8 de janeiro. E aí eu faço um convite a todos os advogados que eles olhem os acórdons dos seus clientes, porque são todos iguais, eles vão encontrar isso. Ele diz que, equivocadamente, entenderam que, gerando caos, o artigo 142 da Constituição Federal seria utilizado. Está lá nos acórdons. Ele traz que equivocadamente. Então, se ele traz que é equivocadamente, como disse o deputado Rodrigo Valadares, estamos diante de um crime impossível. A gente não era para estar aqui pedindo anistia para ninguém, a gente era para estar pedindo a absolvição dessas pessoas, porque elas não cometeram crimes. Voltando à nulidade, sabemos que eles estarem sendo julgados no STF, eles estão em julgamento em última instância. Um julgamento covarde, muito covarde do ministro. Mais covarde ainda é que esse próprio STF, que julgou há pouco tempo atrás o juiz das garantias, ele deixa que o ministro Alexandre de Moraes seja o investigador em os inquéritos, seja o relator nas ações penais e, no caso do Daniel Silveira, ele seja o executor da pena. Então, o ministro Alexandre de Moraes é o verdadeiro tudão. Ele faz tudo, ele joga em todas as áreas e ninguém fala nada. Então, essas pessoas, esses ministros que lá estão, eles não são comissivos, eles não estão agindo, mas eles respondem por omissão também. E na história eles vão estar escritos como omissos. E é importante que a gente diga que eles estão sendo omissos. A anistia não seria necessária se estivéssemos dentro do devido processo legal, pois facilmente essas pessoas seriam inocentadas. Mas como não há,
precisamos da anistia o mais urgente possível. Para finalizar, o que o ministro é hoje, ele é responsável pela falta de apaziguamento nesse país. Ele é responsável pelo sofrimento de várias famílias. Ele é o julgador que mais profere decisões ilegais nesse país. É a pessoa mais contraditória que eu pude conhecer. Ele contradiz a si mesmo quando vemos suas entrevistas antigas e vemos o que ele faz hoje. Mas ele não está só. Ele tem esse punhado de outros ministros que precisam responder por omissão. Eu creio que essa página triste da nossa história irá passar. Esses senhores estarão com o nome marcado para sempre como algozes ou como omissos. A escolha foi deles. Enquanto isso, eu seguirei lutando pela liberdade no meu país. Obrigada. Parabéns, doutora Carolina. Inscreva-se, curta e compartilhe. Ajude a bater a meta de 1000 inscritos. Acesse o canal e veja outros vídeos.